Oi, crianças, vamos analisar esse texto, então? Esse texto tem como personagem principal o menino maluquinho, que certamente você já ouviu falar sobre ele, já viu imagens sobre ele, né? Nós temos essa imagem tão característica, né? Do menino com as roupas compridas, a panelinha na cabeça, que apronta 1001 histórias meio maluquinhas. Mas de onde surgiu tudo isso? O menino maluquinho, ele surgiu depois de um livro que o Ziraldo, seu criador, o autor, né, o criador do Menino Maluquinho, já havia escrito lá no ano de 1980, uma obra infantil com esse mesmo título, e que a partir desse livro começaram a ser produzidas as revistas com histórias em quadrinhos do Menino Maluquinho e sua turma. E ali pelo ano 1990, a partir de 1990 até o ano 2000, o Menino Maluquinho ele estourou assim, as histórias em quadrinho deles. Ficaram muito famosas, muito conhecidas em todo o meio, né? Então, esse personagem ele tem características muito especiais. O criador dele, como nós já falamos, foi o autor Ziraldo, né? O Ziraldo ele é um cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, escritor, cronista, jornalista, né? Gosta muito de escrever livros, histórias para crianças. E olha só que interessante, queridos, além dele escrever, criar os personagens, as histórias, ele também é ilustrador. Ele que desenha, né? Que no início lá da criação do Menino Maluquinho, ele criava as histórias e ele mesmo ilustrava. O que é ilustrar? É desenhar, né? Então, o Ziraldo é um escritor muito inteligente, tem muitas obras escritas, não só para crianças, para adultos também, mas foi ele que realmente foi o criador do Menino Maluquinho. E agora eu convido você para que nós possamos analisar esse texto. O texto com o título Trocando as Bolas. Veja só, acompanhe aqui, queridos, olha só. Assim como num texto verbal é quando tem um texto cheio de palavras, somente palavras. Aí tem o texto não verbal, que é aquele texto que não tem escrita, não tem palavras, somente imagens. E temos os textos que têm as duas formas. Temos palavras, escrita, e temos também as imagens, tá certo? E a história em quadrinhos, que é a conhecida HQ, né? A história em quadrinhos, ela tem as duas formas. Ela tem a parte ilustrativa e tem os diálogos também. E olha só que interessante, assim como no texto verbal, história em quadrinhos também tem um título, ok? E você pode identificar bem esse título. Olha, ele fica bem centralizado, acima do início da história, com letras grandes, certo? E também, claro, assim como todo texto, sempre tem a ver com o enredo da história, tá bom? Então, o título dessa nossa história é Trocando as Bolas. Lembra que antes de eu começar a leitura, lembra que eu falei para vocês que o Menino Maluquinho, ele tinha sua turma. E um amigo especial hoje participa dessa história aqui, que é o Bocão. O Bocão faz parte da turma do Menino Maluquinho. Então, olha só, vamos começar a ler? Pois é, Maluquinho, é a primeira vez que a mamãe me deixa sozinha em casa e eu tô fazendo tudo que ela me mandou. Já raspei os dentes. Eca! Agorinha mesmo eu tava escovando a porta e só não sei ainda como vou trancar o prato. Bocão, será que ela não mandou trancar a porta, raspar o prato e escovar os dentes? Acabou a história. Olha só, gente. O Bocão respondeu alguma coisa no último quadrinho? Não. O que ele fez? Ele ficou pensando naquela frase que o amigo tinha falado para ele, o Menino Maluquinho. Pela expressão facial do Bocão, nós podemos entender que realmente ele estava pensando na besteira que ele estava fazendo. Que besteira que ele estava fazendo? O que vocês acham? Ele estava trocando todas as informações. Realmente, a mamãe dele deu 3 ordens para ele, 3 coisas para ele fazer, mas ele misturou todas as informações. Ele fez uma salada, ele fez uma bagunça. Veja só, ele disse que ele já tinha raspado os dentes. Alguém raspa os dentes? Ele já estava escovando a porta
e não sabia como trancar o prato, certo? Então, o que nós podemos entender da história? Veja, na história em quadrinhos, nós podemos identificar as falas dos personagens, nós podemos encontrar as informações que os personagens nos passam, tá certo? Então, por exemplo, analisando numa perspectiva de narrativa, aqui nós temos também a descrição do ambiente. O ambiente é o lugar onde a história acontece. Que ambiente era esse? O que vocês acham? Muito bem, se você respondeu a casa do Bocão, é isso mesmo. Como é que eu posso ter essa certeza? Porque ali no primeiro quadrinho, olhem comigo, no primeiro quadrinho nos é dito assim, ó, pois é, maluquinho, é a primeira vez que a mamãe me deixa sozinha em casa. Então, opa, aqui eu tenho certeza que a história se passou na casa do Bocão e não na casa do maluquinho, nem na casa de outro amigo, nem na escola, nem na rua, nem na pracinha. Foi exatamente na casa do Bocão. E outra coisa que nós podemos observar nas histórias em quadrinhos, assim como nas tirinhas também, a expressão facial dos personagens. Dá uma olhadinha lá no segundo quadrinho. Olha a cara de espanto do maluquinho. Por que ele estava espantado? Porque o Bocão estava acabando de dizer para ele assim, eu já raspei os dentes, como se tivesse dito algo assim normal e valoroso. Ele tinha feito o que a mãe estava mandando. E o maluquinho pensou o quê? Eca, raspei os dentes? Não estava entendendo nada. E no terceiro quadrinho, o maluquinho fica, ó, quietinho. Ele só estava observando e ouvindo os absurdos que o Bocão estava falando. E aí, somente no quinto quadrinho, é que ele então se posiciona. Bocão, olha o que você está fazendo. Será que a tua mãe não mandou você trancar a porta, raspar o prato e escovar os dentes? E aí o Bocão fica pensando, qual era o problema que estava acontecendo aqui? Pensem, qual era o problema? Será que o problema era porque o maluquinho estava com uma panela na cabeça? Ou porque a mãe do Bocão tinha deixado ele sozinho em casa? Será que esse era o principal problema ali? Não, o principal problema qual era? Qual era a situação diferente que o Bocão estava enfrentando? A confusão que ele estava fazendo com as ordens da mãe. A mãe tinha realmente dado 3 ordens para ele? Tinha mandado ele fazer 3 coisas. Não é verdade? Isso mesmo, 3 coisas. E pediu para ele fazer coisas muito difíceis? Não. Quais eram as coisas? 3 coisas que uma criança da idade dele sabe fazer. Raspar o prato, trancar a porta e o que mais? E escovar os dentes. Mas ele fez uma confusão danada. Então agora eu vou sugerir para você que você leia de novo sozinho essa história, tá bom? Esses quadrinhos. Analise um pouquinho mais e depois você vai responder as perguntas que estão escritas aqui abaixo do vídeo. Tá bom, queridos? Como é que você vai responder a pergunta? Você vai olhar o modelo que eu deixei ali, como se tivesse sido escrito numa folha de caderno, e você vai responder as perguntas no seu caderno. Somente responder, tá bom? Você não precisa copiar nenhuma pergunta e nem imprimir a atividade, tá bom? Porque ela não está disponível para impressão. É só você ler na tela do computador ou do seu celular ou do tablet o instrumento que você estiver usando e depois você registra, ou seja, escreve a resposta lá no seu caderninho. Tá bom, queridos? Um beijo, eu vou deixar o chat aberto. Qualquer coisa você me pergunta lá pelo chat, tá bom? Ou pelo grupo de WhatsApp que a mamãe também pode me perguntar, tá bom? Beijinho e até a próxima aula.